Então, pessoal, agora nós vamos falar aqui a respeito, né, um pouquinho sobre Georg Simmel, ou Simmel, né, é outro alemão, assim como Karl Marx, assim como Max Weber, né, cheio dos sociólogos alemães. Só que o Simmel, ele não é tão falado, né, quanto Durkheim, Marx e Comte, mas os vestibulares têm cobrado bastante, né, têm descoberto, não vou dizer bastante, mas tem dado mais atenção para ele, né? Inclusive várias provas que eu já vi, vários vestibulares de algumas universidades já tem os conceitos aí do Simmel e muitas vezes vai que cai, né? E você fica lá boiando porque não conhece, né? Se focou apenas nos outros clássicos e se esqueceu. E o pensamento do Simmel, vale lembrar que é muito atual, viu, pessoal? Porque ele vai se preocupar em estudar as relações com o espaço rural e o espaço urbano. Por que ele vai fazer isso, né? O tempo em que ele vivia, como vocês podem ver aí, ó, contemporâneo do Weber, né? Era o período de plena efervescência das revoluções, né? Aliás, da Revolução Industrial. Então, as cidades, elas estavam a todo vapor, literalmente, né? Por causa das indústrias, das fábricas, de todo o maquinário. Então, estava havendo toda uma migração do pessoal da zona rural para a zona urbana. Então tem toda uma mudança social, estrutural, econômica nesses espaços. O que vai acontecer? As cidades, elas não estavam estruturalmente, né, preparadas para essa quantidade de pessoas. Então, onde vai surgir as periferias, né? Os esgotos a céu aberto, cidades como a França, a Inglaterra fediam, porque elas não estavam preparadas para essa quantidade de pessoas, aumento da criminalidade, de doenças, né? Porque começa a juntar ratos e outros insetos e doenças também decorrentes desse esgoto a céu aberto, né? E tudo isso chama a atenção do Simmel, porque é uma mudança que merece atenção. Então, segundo ele, a sociedade ela seria essa soma de indivíduos em interação. E ele vai criticar, principalmente Durkheim, nessa afirmação, quando ele afirma, né, que a sociedade é essa soma de indivíduos em interação. Porque, segundo ele, o Durkheim ele não captava a intencionalidade dos sujeitos. Tem um livro que ele escreve que é As Formas Sociais como Objeto Próprio da Sociologia, e onde ele vai dizer que o que faz com que a sociedade, na acepção até agora válida da palavra, seja sociedade, são evidentemente as formas de interação. Então, o próprio Simmel está falando que o que faz a sociedade ser sociedade são as formas de interação entre as pessoas, né? Ah, Aline, mas isso parece óbvio. Nem tanto assim, porque olha só o que ele vai continuar dizendo. Uma pluralidade qualquer de homens não se torna sociedade pelo fato de existir em cada um, isoladamente, um determinado conteúdo de vida. Só quando a vitalidade desses conteúdos adquire a forma de interação, só quando há efeitos recíprocos, a mera coexistência dos homens no espaço, ou também a sua sucessão no tempo, se tornou sociedade. Aqui ele critica, né, o Durkheim. Claro que ele não vai falar assim, olha, isso aqui eu estou criticando Durkheim, né, mas para bom entendedor, meia teoria basta. O que ele está querendo dizer aqui? Quando ele fala assim, uma pluralidade qualquer de homens não se torna sociedade, é nessa parte que ele coloca essa crítica ao afirmar que o Durkheim não captava a intencionalidade dos sujeitos. Por quê? Segundo Durkheim, ele tinha aquela ideia do coletivo, né, que ele pega muito do Comte, né, vocês podem ver que o Comte, o principal objetivo do positivismo, no final das contas, era organizar a sociedade e colocar em unidade, né? Porque as revoluções tinham bagunçado a ordem natural, né? Pode-se assim dizer, a ordem social das coisas. Então o Durkheim pega muito isso daí também. E vê essa sociedade como um organismo, né? Cada um com suas funções, mas de um coletivo que comanda os indivíduos, enquanto o Simmel está mais preocupado com as relações recíprocas, individuais, intencionais dos sujeitos, tá?
E como eu havia dito para vocês, ele vai estudar essa relação entre o espaço rural e o espaço urbano, porque o tempo em que ele viveu era muito propício para isso, e as reflexões que ele fez nessa época são úteis a nós até hoje, tá? Por isso que vale a pena dar uma olhada nele com mais atenção. Então vamos lá. Segundo ele, né, por causa dessa vida na metrópole, vai haver uma maior individualização. Vamos tentar entender o porquê que isso vai acontecer, entendendo como ele enxerga os espaços, né? O espaço rural, ou seja, a vida na cidade pequena, e o espaço urbano. Segundo ele, o espaço rural sempre foi o espaço por excelência do ponto de vista histórico, pois a relação do homem com a natureza sempre foi de dependência. Então, o espaço rural sempre foi aquele espaço de conforto, né, do ponto de vista histórico para o homem, de refúgio, porque o homem ele se vê muito dependente da natureza para tudo que ele quer, para tudo que ele precisa. Por isso que é o espaço por excelência, de onde o homem tira toda a sua matéria-prima. Já o espaço urbano, ele é esse ambiente em que o homem vai desenhando aquilo que ele quer, né? Todas as invenções, todos os avanços, tudo que nós nos deparamos no espaço urbano é fruto dos avanços da técnica do ser humano, né? Então ele molda os prédios como ele quer, as ruas, todo esse espaço, né, projetado da maneira como ele quer. Então ele tem todo um controle, coisa que ele não tem no espaço rural, onde ele é dependente. E aí ele faz também uma comparação entre a vida numa cidade pequena e a vida na cidade grande. Segundo ele, na cidade pequena, o ritmo é lento, né? É uma vida de constante uniformidade dos acontecimentos, ou seja, não acontece nada muito novo, nada de muito chocante, as pessoas já são acostumadas umas com as outras nas suas interações. Um detalhe, o Simmel ele tem muita influência em seu pensamento da psicanálise de Freud, tá? Então ele vai fazer muitas análises psicológicas dentro do seu próprio estudo sociológico. Por exemplo, quando ele fala que a vida na cidade pequena, né, tem um ritmo lento de vida e essa uniformidade dos acontecimentos, o tempo parece que passa mais lentamente. Ele diz que é como se o espaço rural, essa cidade pequena, ela representasse o coração do homem. Então isso já é uma análise muito psicanalítica, né? Muito freudiana já. Onde a cidade, então, a cidade pequena, ela representaria o coração do homem, né? Aquele refúgio, aquele ritmo lento. Já a cidade grande, né, o espaço urbano, ele intensifica os nossos estímulos nervosos, né? Não há tempo também para aprofundar, não há tempo para contemplação, porque é aquela correria, né? Então aí, segundo ele, a cidade grande ela vai representar a mente do ser humano, né? A racionalidade. Vão reparando aí nas diferenças, tá, pessoal? Enquanto, né, a cidade pequena é aquele refúgio, onde o tempo passa lentamente, né, o interior. A cidade grande é viva, né, é estimulante, né, então com sempre os nervos à flor da pele, aquela correria. Outro detalhe que ele vai reparar é que a metrópole ela sempre foi o lugar da esfera econômica, então onde mais se desenvolve, né, todas as transações bancárias, tudo que envolve mais fortemente a economia, e isso acelera mais ainda as coisas. Então a cultura da metrópole ela é marcada por um espírito objetivo, e nesse processo o indivíduo é cada vez mais esvaziado de suas particularidades em prol de um desenvolvimento das coisas. O que ele está querendo dizer aqui, né? Que nessa correria, nessa loucura que é a vida da metrópole, nós vamos nos esvaziando daquilo que nos faz indivíduos, que nos faz seres singulares, para que haja um desenvolvimento das coisas. Por quê? Porque justamente na cidade grande não há tempo para aprofundamentos. A gente não quer parar e nem tem um lugar para você parar e observar melhor o pôr do sol,
ou um local para você pescar, né? Porque se você for fazer isso, tem que ser no pesca pague, tem que ser um negócio. O próprio nome já fala, você vai ter que pagar. É um ambiente muitas vezes, né, artificial. É estressante, você vai passar raiva no trânsito para chegar lá, né? Então, tudo isso é coisa que você não encontra no espaço rural. E aí a pessoa ela vai se esvaziando das suas particularidades. Não é por acaso que as pessoas que vivem nas cidades grandes, muitas delas adquirem rancho na beira do lago, na cidade pequena. Assim que tem umas férias, um período de folga, elas vão para essas cidades pequenas, né? Eu falo porque na minha cidade mesmo isso acontece demais. As pessoas saem da cidade grande e vêm, né, ocupar as casas do lago, em torno do Serra da Mesa, ou visitar, né, ficar uns tempos visitando a família nas cidades pequenas. E isso elas acreditam que é relaxante, né, em comparação com o estresse da cidade grande. Eu não estou generalizando, tem pessoas que gostam do movimento das grandes metrópoles que já se acostumaram, mas estou falando de acordo, né, com o que o Simmel acreditava. E ele vai dizer que a histeria, né, lembrando que esse nome, né, quem estuda a histeria é o Freud. Então, mais uma vez, a marca do pensamento freudiano no pensamento de Simmel, que vai marcar o ambiente urbano, né? Toda essa correria, essa loucura, esse estresse, que é o pânico, né? A cultura do medo de você poder ser assaltado em qualquer momento, a qualquer rua, o medo de ser violentado, o estresse de ter que acordar mais cedo para poder não chegar atrasado, né? Pegar aqueles ônibus coletivos e tudo mais, vai provocando em nós um ambiente de indiferença uns com os outros e causando um profundo cansaço. Então, você começa a se tornar indiferente em relação àquelas pessoas da correria do seu dia a dia e você vai ficando cansado dessa situação. É um cansaço além de físico, né? Um cansaço psicológico. Inclusive, tem um filósofo contemporâneo, um filósofo novo, tá? Asiático, tá vivo, vivíssimo, se chama Byung-Chul Han, que escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Não é um livro extenso não, tá? Vocês podem adquirir em PDF, recomendo a leitura, muito bom, tá? Byung-Chul Han é um filósofo que tem se destacado bastante aí e tem umas ideias muito boas que não é impossível de entender, tá? E muito a ver com tudo que nós estamos vivendo, tá? Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, dica de leitura. Tá, então nessa sociedade indiferente, né, onde as pessoas a sociedade se torna indiferente, ela perde as suas particularidades, ela vive num profundo cansaço. Essa atitude, tudo isso junto, vai se chamar, né, ou melhor, o Simmel vai chamar de atitude blasé, né, que significa apático, cético, indiferente. Então, a atitude blasé é toda essa atitude de indiferença que nós vemos na sociedade, né? Por exemplo, quando tem pessoas que sofrem um acidente nas grandes cidades e os outros passam e nem olham porque estão atrasadas para o emprego, né? Estão atrasadas para o trabalho. Então, são indiferentes àquilo. Indiferentes nas grandes cidades, por exemplo, sempre no noticiário a gente sempre vê crimes, sempre vê morte, sempre vê estupro, né? Você liga lá no programa do Datena, por exemplo, na Record, é só isso, só isso, só isso. E sempre, na grande maioria dos casos, e a grande maioria dos casos é nas cidades, nas metrópoles, nas cidades grandes. Então, a gente vai assistindo tanto aquilo que vai ficando saturado e que, além de ficarmos cansados, nós vamos ficando indiferentes àquelas pessoas que estão morrendo, indiferentes àquelas pessoas que estão sendo violentadas, vão se tornando apenas mais uma pessoa. Isso é uma atitude blasé, né? Como fazer então? A única maneira de se sobressair a isso, segundo ele, é a extravagância. Por quê? Porque com a extravagância você chama a atenção e você consegue romper essa indiferença. Ah, mas como chamar a atenção? Como se sobressair dessa forma? Apelando, a cultura é um modo, tá? Apelando para essa extravagância, um exemplo
nas redes sociais, né? No YouTube, quanto mais bizarro o vídeo, ou quanto mais coisas inesperadas o YouTuber fizer, mais visualizações tem, né? É isso que muitos clipes musicais hoje fazem, né? Muitas apresentações de músicos, muitos filmes fazem, porque é a única maneira de se sobressair nesse mundo blasé, essa extravagância. Só que isso tem os seus altos e baixos, né? Nós vemos muitas pessoas aí, por exemplo, no Instagram, postando coisas que às vezes até comprometem a vida delas, ou que fantasiam uma vida que não é delas, tentando serem extravagantes e gerando outros problemas, né? Tentando se sobressair, mas não de maneira positiva. Isso aí também pode ser positivo, né? Também não só querendo diminuir, quando nós pegamos a cultura, né? Um exemplo de se sobressair por extravagância na cultura é a própria contracultura, né? É o movimento hippie, os punks. Nós temos aí os hipsters, né? Que é um pessoal extravagante que consegue se sobressair diante dessa atitude blasé, e muitos outros aí, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e entendido. Como eu disse no outro vídeo, dúvidas, por favor, me procurem, tá? Eu acho muito difícil vocês verem todo esse conteúdo e não terem nenhuma dúvida. Então, coragem, tá? Me procurem. E obrigada.